Mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também trazer as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Sobretudo as técnicas quânticas de saúde, né, que a gente vê hoje como o ponto de partida para a medicina do futuro. Futuro não, presente. O programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Muito bem, antes de a gente entrar no tema do nosso programa de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução, falando também que tem a ver com o nosso programa, obviamente. Nós vamos falar sobre a natureza, sobre a linguagem da natureza, a transmissão de energia da natureza, biosfera, noosfera, com um cientista muito interessante, palestrante, inclusive, do primeiro Congresso Internacional de Fronteiras Quânticas. Antes disso, porém, eu vou falar um pouco da interligação, da interpretação da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, que existe há 5.000 anos, em relação à própria natureza. Eu vou pedir para o Marcelo abrir o nosso TriCaster aqui, para mostrar uma pequena apresentação. A gente consegue colocar isso, saúde, é o título da palestra, levando em consideração o que a acupuntura leva em consideração para o seu tratamento, para a sua própria metodologia de tratamento. Pois bem, a acupuntura para a saúde trabalha com os aspectos mais profundos e fundamentais da própria existência. O que quer dizer isso, né? Antes de mais nada, a acupuntura visa o equilíbrio de determinadas energias no próprio organismo. As pessoas pensam que a acupuntura é isso, remédio para enxaqueca, para dor de coluna, para pressão alta, para diabetes, tireoide, remédio para memória. Obviamente que as agulhas servem para todas essas patologias, mas será que a acupuntura serve só para isso? É um paliativo para essas patologias já instaladas? E a gente que trabalha com a medicina tradicional chinesa sabe que não. Desde tempos imemoriais que a acupuntura trata muito mais o ser humano do que as próprias patologias. Desde essa Maria Fumaça até este moderno bólido que foi tirado provavelmente na China. Para se entender o que a acupuntura trata, a gente tem que levar em consideração a integração do homem com o próprio universo. Esta imagem é bem interessante, inclusive faz o torus, uma espécie de torus, né, trabalhando com todos os centros de energia do corpo e do corpo humano, com o próprio universo. Em seguida, nós vamos falar um pouco aqui, nós estamos fazendo uma experiência com o nosso TriCaster e é isso que a gente deve fazer para ter saúde segundo a medicina tradicional chinesa. Buscar um verdadeiro mergulho em si mesmo. Obviamente que quando a gente... Pode voltar um pouco para mim aqui, Marcelo? Esse mergulho em si, obviamente, é quando você sabe exatamente quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você deve caminhar. Isso significa que a gente defende sempre aqui no nosso programa a saúde, né? E a saúde, a acupuntura entra como uma das ferramentas importantes para esse autoequilíbrio consigo próprio. Obviamente que a gente vai buscando a si, sabendo quem a gente é, quais são nossas aptidões, quais são os nossos defeitos. Por esse processo de autodescoberta, a acupuntura te ajuda a estimular tuas qualidades e a encarar os seus defeitos de maneira a transformá-los. Por isso que tem esse slide que a gente acabou de voltar. Pode voltar lá, Marcelo, por favor? O mergulho em si, né? A acupuntura permite que haja esse verdadeiro mergulho em si para que a gente saiba realmente quem a gente é, quais são nossas qualidades e assim entrar em contato consigo próprio e cumprir a nossa missão. Aqui tem uma figura do Krishna e o Arjuna, né? Quer dizer, o mestre espiritual orientando o ser material, né? Essa é uma das mitologias hindus, que também na China foi ligado ao Yuan Ti, esse imperador amarelo,
que viveu há 5.000 anos praticamente. Ele, com uma conversa com o seu médico Qi-Po, fez o primeiro tratado da acupuntura, né? O Ling Shu, né? E o Shou Wen, são dois clássicos da acupuntura. O livro do pivô, né? Pivotante, né? Que seria a própria agulha, e esse Wan Ti teria pedido para o Qi-Po fazer o primeiro tratado, escrever. O Qi-Po era o seu médico. E essa é uma figura do papiro, né? Da folha de arroz, desse primeiro livro do Ling Shu, que praticamente é a Bíblia dos acupunturistas. Muito bem, o que fala o Ling Shu? Que nós temos no planeta, né, o elemento madeira, representado pelas árvores, né, o planeta madeira. No planeta madeira. Temos o elemento fogo, né, do Yin e do Yang, nascem os 5 elementos, a madeira, o fogo se extingue e aí vira terra, portanto a terra. Vimos a madeira, o fogo, a terra, quando o fogo se extingue. Dentro da terra existe o metal, quando aquecido, vira líquido, portanto, o elemento água, que por sua vez alimenta a madeira. Aí tem uma série de relações entre os próprios elementos, né? A madeira, como vimos, a árvore dentro do organismo é fígado e vesícula biliar. Essa madeira alimenta o fogo, que é coração e intestino delgado. Depois tem 2 outras funções, triplo reaquecedor, circulação e sexualidade, mas vamos ficar aqui com coração e intestino delgado, né, como o elemento fogo dentro do homem. No elemento terra seria a área digestiva, baço, pâncreas e estômago. A área do metal, pulmão, intestino grosso, e o líquido, a água, bexiga e rins. E aí tem esse complexa relação de forças, né? A madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água, que por sua vez gera a madeira, que gera o fogo, terra, metal, água. E aí cada um desses elementos tem um órgão e uma víscera, como eu disse, fígado e vesícula é o verde, a madeira, coração e intestino delgado é o fogo, baço, pâncreas, estômago, amarelo, terra, o metal, que é o branco, pulmão, intestino grosso, e água, rins e bexiga. E tem essa linha pontilhada que é o ciclo de inibição, né? A água reprime o fogo derrete o metal corta a madeira e a madeira esgota a terra, que por sua vez esgota a água. Então o equilíbrio entre a geração e a repressão é que dá a saúde. Muito bem, esse é um elemento de meditação, que o próprio Jung falava das mandalas, né? A busca do self, a busca do seu próprio eu interior. E é isso que a acupuntura faz, na verdade. Fazer a integração dos opostos, né? Do masculino e feminino dentro de si mesmo, né? Essa grande integração dos opostos, né? Do Yin e do Yang dentro da gente, para só depois disso a gente ter condições de se tornar um ser superior, como este anjo que horas vos aparece. Bom, aqui estão os meus contatos, né? Meu nome, João Carlos Baldan, aí é a Avenida Casimiro da Rocha, 222, é o local que eu atendo. O telefone é o 5594-7736, 5594-7736, o e-mail jcbaldan@gmail.com e o... Pode voltar para cá, minha página na internet é o jcbaldan.com.br. O e-mail sim, jcbaldan@gmail.com. São 14 horas e 11 minutos dessa segunda-feira. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui nos estúdios da AltV, onde a gente apresenta o programa Salutos, o Boris Petrovic, cientista, pesquisador do Sistema Integrado da Terra e filósofo noosférico. Ele é engenheiro de sistemas de teleautomação e parente do cientista Nikola Tesla. Estudou com profundidade a camada de magnetosfera da Terra, ionosfera e reconexão magnética. Está associado com a Sociedade Serviliana Nikola Tesla em Belgrado, na Sérvia. É membro fundador do Fórum Noosférico. Boris, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui, Boris. Prazer, doutor Baldan.
Boris, vamos falar um pouco, assim, em princípio, do nosso trabalho, quer dizer, inclusive o Boris é um dos palestrantes, né, no primeiro Congresso Internacional de Fronteiras da Saúde Quântica, que ocorrerá entre 5 a 8 de novembro, né, de 2015 aqui em São Paulo. Mas antes de a gente falar da palestra, fala um pouco do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua missão, atual pelo menos. Bom, eu sou o presidente de um Instituto de Tecnologias Sustentáveis, Nikola Tesla, que foi fundado em dezembro de ano 2012, em Brasília. E já há mais de 2 anos, quase 3 anos, nós estamos levando na frente essa visão de grande cientista Nikola Tesla aqui no Brasil. Em princípio, o Instituto Nikola Tesla trabalha com uma visão de independência energética. Nós temos um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, tentando levar na frente protótipos de umas tecnologias baseadas nos patentes de Nikola Tesla e uns avanços e inovações tecnológicas de mundo de hoje. Enfim, o Nikola Tesla, quando vocês falam de nome de grande cientista, ele trabalhava mais de 100 anos atrás, mas ainda hoje nós usamos, quando ligamos luz nas nossas casas, pelo menos 5 patentes dele, do qual o mais importante é campo rotacional eletromagnético, que está no fundo de todos os geradores e motores indutivos, sistemas de transmissão de energia de alta tensão. Então, todo o nosso sistema energético ainda hoje é baseado no trabalho de Nikola Tesla. Enfim, o Instituto Tesla, como 3 principais pilares de ação, tem pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de novas fontes de energia, tratando projetos sociais inovadores, utilizando energias renováveis, como tal, energia solar, micro-usinas hidroelétricas, enfim, todas as soluções de geração e microgeração de energia, como as fontes de energia renovável e limpas para um futuro holístico da humanidade, que também era a visão de Nikola Tesla. Também, como segundo pilar de ação, a transmissão de energia sem fio. Aí nós trabalhamos com umas invenções baseadas nas ideias de Tesla de transmissão de informação e energia. A visão última de Nikola Tesla era realmente incrível, era um sistema global de transmissão de energia sem fio, gratuitamente, para tudo qualquer local do planeta, até onde não existe nenhum recurso, onde nós podemos, enfim, no local, gerar energia. Então, essa ideia mesmo, no fundo, físico, científico e de engenharia, repete-se no terceiro pilar de ação da nossa instituição, que trata ser humano e campo energético humano como umas tecnologias que conseguem analisar o estado de saúde e campo energético humano, ou até alterar campo energético humano, que vamos explicar um pouco, é um tipo de brilho, é uma bioluminescência natural emitida naturalmente do corpo do ser humano. Pode passar aqui para mim o TriCaster, por favor, Marcelo? Isso. O TriCaster, por favor. Estou chegando aí Isso. Então ali tem aquele equipamento, né? Então, nesse terceiro campo do trabalho do Instituto, nós desenvolvemos tecnologias baseadas, enfim, nos avanços incríveis tecnológicos que são trazidos mesmo da Rússia. A minha história aqui no Brasil, história é realmente isso. Eu cheguei aqui mais de 4 anos atrás com uma intenção como um grupo de pesquisadores russos, fundar um centro de transferência de tecnologia russa aqui para o Brasil. Esse é um equipamento da bioeletrografia digital, que dá para ver nessa foto um protótipo que está agora localizado em São Paulo mesmo, que aliás é lá no espaço onde nós atendemos, lá no Quantum Bio aqui em São Paulo. Sim. Que é baseado numa invenção de um doutor russo, que é o Dr. Korotkov, que nos anos 90 eles utilizaram a bioeletrografia digital para acompanhar o estado do campo energético dos astronautas e esportistas avançados. Pode voltar para cá, Marcelo.
E aí desse equipamento, né, na verdade, dá para fazer um diagnóstico pela ponta dos dedos, Então, por intermédio... trata-se análise das imagens biofotônicas. Enfim, nós vamos utilizar um equipamento que é um tipo de gerador de correntes de alta frequência, que é uma invenção de Nikola Tesla mesmo, que chama bobina de Tesla, gerando uma descarga de plasma num eletrodo transparente, onde nós vamos colocar os dedos em cima desse eletrodo. Pode voltar aqui o TriCaster, por favor? Pode ir explicando, que eu vou mostrando aqui isso, aqui, ó. Aqui é a bobina, aqui embaixo. Né? A bobina está aqui embaixo. E aí tem um eletrodo transparente. Um eletrodo transparente, onde se coloca as pontas dos dedos. Com uma câmera de alta resolução, nós vamos filmar, enfim, dessas descargas o torno dos 10 dedos. Enfim, existe um equipamento de automação, claro, que controla tudo isso, e um software de análise. Acho que pode passar o slide um pouco para ver, enfim, em detalhes. Esse aqui está falando do aparelho, né, que é a bioeletrografia digital. Explicando do processo mesmo da bioeletrografia digital. Está aqui a potência de geração de alta frequência de 100 watts, né? Sim, pode passar esse slide. Mais um. E mais um. E aqui é o método de diagnóstico, é isso? Pronto. Essas são imagens bioeletrográficas captadas das descargas elétricas ao torno de dedo. Pode passar mais uns 3, que eu quis chegar até a explicação. Isso aqui, pronto. Pelo entendimento da ciência biofotônica de hoje, enfim, gerando uma descarga elétrica nos dedos, nós podemos analisar a permeabilidade elétrica do corpo humano. Todos os dedos, enfim, os pontos de dedos têm conexão profunda com meridianos energéticos. Que é o próprio humano, da acupuntura, né? Que é explicado mesmo pela teoria de acupuntura. Enfim, nós estamos aqui gerando imagens biofotônicas que nos podem explicar se existe, enfim, um trevo energético num parte do meridiano do corpo humano e pelo modelo chamado Suyok, da medicina tradicional coreana, que explica a conexão de todos os órgãos internos com mesmo áreas e zonas de todos os dedos nas mãos, nós podemos analisar, enfim, o estado energético de um órgão interno ou sistema de órgãos internos mesmo, tirando fotos das descargas elétricas da bioeletrografia digital ao torno do dedo. Podemos voltar num daqueles slides que já está... Espera só um minuto. Voltando? Pode passar isso. Vamos voltar. Por exemplo, aí vou voltar mais uma na frente, duas na frente. Pronto. Essa é uma fotografia biofotônica, enfim, onde dá para ver as descargas elétricas que não são uniformes numa parte desse dedo. Por exemplo, nessa parte direita em cima dá para ver que existe uma alteração, então uma deficiência energética numa zona do dedo que está conectada, por exemplo, com a parte respiratória do organismo. Enfim, o computador e software que tem esse banco de dados de zonas e gerando um algoritmo de aproximação pelo um padrão de luz ao torno do dedo de pessoa que é saudável, nós podemos determinar mesmo até o tipo de doença que existe mesmo no órgão ou na parte de até sistema parasimpático do ser humano. Enfim, essa tecnologia já foi desenvolvida na Rússia. O avanço aqui não é só que é um equipamento que está produzido hoje em dia no Brasil, mas também na resolução e qualidade da imagem que nós estamos utilizando, que é uma imagem de alta resolução, com qual nós, na parte de pesquisa fundamental, podemos apresentar umas soluções na academia, comprovando umas ideias mesmo da saúde quântica que hoje em dia ainda não penetra mesmo
pelo menos aqui no Brasil, hospitais e umas universidades. Enfim, existem múltiplas, se não dezenas, referências de pesquisa nas instituições federais russas, até nos hospitais da Agência Espacial Russa, utilizando mesmo esse método para acompanhar, analisar o estado do campo energético humano. E em novembro nós estamos no evento patrocinado pelo Quantum Bill, trazendo o Dr. Korotkov, que inventou, enfim, esse método mais de 15 anos atrás. Aliás, é o primeiro congresso, eu quero lembrar, o primeiro Congresso Internacional de Fronteiras da Saúde Quântica, né, o primeiro CIFISC, será patrocinado pela Quantum Bill, que patrocina o nosso programa aqui, e irá promover esse evento de uma escala jamais vista entre 5 e 8 de novembro de 2015. Né? Aguardem mais informações sobre o evento. Podem clicar, procurar esse primeiro Congresso Internacional de Fronteiras de Saúde Quântica. Vocês vão encontrar já na página do Facebook, encontrar já esse evento. Vocês podem se cadastrar, receber informações, inclusive o Boris é um dos palestrantes. Coloca a programação aqui para mim, por favor. Isso, esses aqui são os próximos cursos e eventos da Quantum Bill. Dia 28, terça-feira, portanto amanhã, às 19h30, em Lajeado, Seminários de Saúde e Prevenção. Informações pelo 51, né, que é o prefixo 3748-4014, ou 51, o celular 8412-3012, com Marinês Bianchini. E na quarta-feira, em São Paulo, vai ter um seminário de saúde e prevenção, lá na Quantum Bill, onde nós atendemos, inclusive, ali no 5594-7736, ou informações com 99198-1988, com José Yoshida. 5594-7736, ou pelo celular 99198-1988, com Yoshida. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail relacionamento@quantumbill.com.br, relacionamento@quantumbill.com.br. E nesse seminário de saúde e prevenção, você também vai estar lá, né, Boris, amanhã, quarta-feira, explicando, sim, inclusive, falando um pouco deste equipamento que vai estar lá disponível para as pessoas que quiserem fazer um teste, não é isso? Sim, na quarta-feira nós abrimos para o público pela primeira, vamos falar palestra de introdução sobre esse método, sobre o equipamento, onde nós vamos com mais detalhes, enfim, aqui o tempo é um pouco curto, demonstrar a fundação científica, as referências de trabalhos já feitos, a pesquisa fundamental e demonstrando, enfim, como atendimentos, como que na realidade um terapeuta pode utilizar esse método, esse equipamento, tecnologia no futuro de gerar umas imagens como um centro da imagem biofotônica útil para diagnóstico de estado da saúde de pessoa. Uhum. Eu acho que se pode voltar na apresentação mais um pouco. Eu acho que o último slide. Espera um pouquinho, eu acho que seria interessante mostrar, dá o TriCaster para mim, sobre esse cartaz aí do que você vai falar na quarta-feira, é isso, né? Tesla Vital Energy. Sim, né? o sistema mesmo nós estamos tratando pela logomarca Tesla Vital Energy. É o primeiro de equipamentos biofotônicos e que utiliza mesmo as correntes de alta frequência de Nikola Tesla. Pela essa logomarca nós estamos introduzindo mais protótipos que, por exemplo, esse é exclusivamente para a análise do estado energético humano. Nós temos várias outras invenções que são capazes de alterar fluxos energéticos no corpo humano, assim, vamos falar, aumentar a potência da antena humana, porque na nossa teoria e a parte da pesquisa minha, pessoal, que foi feita na Rússia, nos vários países do mundo, nós tratamos o ser humano como um tipo de antena, qual todo dia e noite transmite, recebe informações, energias pelas várias frequências, assim, alterando o ambiente eletromagnético, até não físico, ao torno do ser humano, nós estamos alterando enfim, a potência de
reorganizar os fluxos energéticos dentro de corpo humano, alterando mesmo o estado de saúde, beneficiando o bem-estar de pessoas. Enfim, pela essa logomarca, nós introduzimos também esse sistema de software Tesla Bio, o primeiro protótipo que se encontra no espaço Quantum Bio, natural Jabaquara. Enfim, já é pronto na parte de captura de imagens biofotônicas. Foi desenvolvido um banco de dados para pesquisa fundamental, onde nós vamos, durante um processo de 2 anos, captar milhares de imagens biofotônicas para, enfim, fundar um banco de dados para terapeutas, quais podem conectar um tipo de problema de saúde com vários tipos de tratamentos. E a ideia é disponibilizar como uma subscription, como uma inscrição para acesso também desses dados, não só entender o método, vender equipamentos, mas também tem uma base da pesquisa científica que comprova, se não no futuro emite certificação de uns métodos holísticos de tratamento da saúde do ser humano. Enfim, nós queremos institucionalizar umas tecnologias quânticas, apesar que ainda no Brasil, pela lei, a abertura da academia e sistema hospitalar, isso ainda não existe. São 14 horas e 29 minutos. Coloca o TriCaster para mim, Marcelo, por favor. Vamos falar do primeiro congresso. A física quântica, o novo paradigma da saúde. A física quântica já transformou profundamente diversas áreas da computação à astronomia. Chegou a hora de saber como ela está revolucionando a prática terapêutica de profissionais da saúde à frente do seu tempo. Então aqui temos alguns dos convidados: Alexander Popp, filho e sucessor de Fritz Albert Popp, físico alemão que conduziu uma pesquisa inédita que confirmou a existência de biofótons, tornando-se o criador da teoria biofotônica. E aqui embaixo o Dr. Edmond Saab Jr., que foi entrevistado já aqui por nós, Dr. Elizabeth Nicoluk-Kaffer e Dr. Gustavo Vilela. Informações podem ser obtidas por esse e-mail, relacionamento@quantumbio.com.br. Informações, relacionamento@quantumbio.com.br. São 14 horas e 30 minutos, faremos um pequeno intervalo, voltamos em instantes. Não sai daí. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos
rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira! A árvore respira! E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Xixi? 14 horas e 35 minutos da segunda-feira, dia 27 de julho de 2015. Eu quero exibir agora um TriCaster, uma turma do curso de terapias integrativas por intermédio da biorressonância. Desse curso foi realizado o módulo 1 e o módulo 2, diagnose através da biorressonância, o módulo 2, anamnese com ênfase em fatores neoplásicos. Aconteceu entre 10 e 12 de julho em Brasília. Outras informações, a gente já falou aqui da agenda de cursos, podemos voltar para cá, Marcelo. E hoje nós estamos aqui tendo o prazer de receber o cientista Boris Petrovic. Você quer voltar à exibição dos slides? Podemos voltar aqui com o TriCaster, por favor. Então, esse aqui é o equipamento, né? Nós estamos falando já... um de protótipos. Um dos protótipos, a pessoa coloca os 5 dedos e é feito por intermédio de uma foto de grande resolução. E esse aqui é uma imagem bem interessante porque pega na ponta dos dedos como... Aqui dá para ver lá embaixo, direita mesmo, a imagem processada aqui, pelo algoritmo, mesmo com as zonas. Essas linhas apresentam as zonas, por exemplo, essa linha em cima, sistema respiratório, à direita são os olhos, embaixo o fígado. Então dá para ver se tem uma deficiência ou hipersuficiência de descarga elétrica, significando mesmo
se o morgão está insuficiente ou com hiperatividade, né? Com uma hiperatividade até. Isso, Sim, nós, pelo um padrão, calculamos, enfim, os parâmetros do brilho de luz mesmo, que é no fundo da teoria biofotônica do Fritz Albert Popp, do qual o filho nós estamos trazendo no congresso em novembro. Sim. Ele também tem várias inovações, tecnologias baseadas na teoria biofotônica, com a qual nós podemos analisar o corpo energético humano. A nossa ideia, enfim, junto com o Quantum Bio, é estabelecer um tipo de certificado, onde nós podemos juntar várias dessas tecnologias num espaço da saúde quântica, com o qual nós podemos acompanhar com vários terapeutas o estado de saúde humano, finalmente não só a comprovar uns métodos, mas também introduzir isso no sistema de saúde nacional. Eu acho que isso é futuro do Brasil. Isso já foi feito na Rússia, onde nós estamos trazendo tudo isso. É um pouco mais difícil nos países da Europa, sim, uns não. Mas nós achamos que no futuro o Brasil já podia ter. Vamos voltar para o TriCaster lá, por favor, Marcelo. Então, aqui na ponta dos dedos, né, tem a foto desses aspectos energéticos. E aqui, essa é a foto. Praticamente, são os mapas para identificação, é isso, Boris? Sim, se pode tocar aquela estrelinha lá embaixo para aumentar a imagem, eu acho que vai funcionar. Isso. Pronto. Aqui à direita dá para ver o mapa do sistema tradicional Suyok de acupuntura, onde realmente é todo órgão interno, está conectado como uma área de toque na mão esquerda ou à direita. Com todos os 10 dedos, enfim, as imagens biofotônicas, utilizando esse sistema radial de mapeamento em setores de imagens, nós podemos aproximar a imagem do corpo energético humano, que uns terapeutas chamam de aura, mas nós gostamos de falar mesmo o campo bioenergético humano. Uhum. E aí, todos esses quadrantes aqui por cada dedo, dá para fazer a identificação das patologias, dos órgãos e sistemas, né? Sim. E aí dá para a gente saber o que está acontecendo de acordo com o que você disse, né? Nós estamos vendo ali cada dedo, né? Os olhos, fígado, tireoide, enfim, todos os órgãos e os mapas aqui, identificando, então, por intermédio das fotos, fazer um verdadeiro... Tudo baseado mesmo na medicina tradicional chinesa e coreana, nos meridianos energéticos. Essa foto é bem interessante, que dá para ver exatamente a hipossuficiência numa parte aqui da zona direita embaixo. Aqui, né? Enfim, a minha ideia como inventor dessa máquina, que é baseada no método do Dr. Korotkov, mas com uns grandes avanços tecnológicos, é utilizar na área de saúde, enfim, pode ser colocada nos centros de imagem. Essa realmente ideia para utilizar essa tecnologia quântica mesmo no sistema hospitalar. No nosso segundo protótipo encontra-se num espaço holístico, aqui também em São Paulo, em Morumbi, onde, enfim, nós não temos um protocolo mesmo de pesquisa e saúde, não trabalha médicos, mas terapeutas holísticos, onde temos um pouco mais abertura para enxergar uns trabalhos como, por exemplo, Reiki ou aromaterapia. Enfim, nós temos um eletrodo que é muito maior do que tal sistema, por exemplo, russo, com o qual nós podemos acompanhar a energia vital não só dos seres humanos, mas também de alimentos, os tipos de tratamentos de alimentos, até líquidos, a energia vital dos líquidos como adicionado, assim, gerando imagens biofotônicas da energia vital das plantas até medicinais. E essa parte de pesquisa nós estamos iniciando junto com vários pesquisadores aqui no Brasil. Terceira utilidade, vamos falar o
segmento de mercado com o qual nós podemos utilizar essa tecnologia, necessita desenvolver um padrão de software que é mais avançado, que ainda não existe no mundo inteiro, mas nós temos cooperação com um instituto que fica em Foz do Iguaçu, que é o Instituto da Conscienciologia e Projeciologia. Eles têm um laboratório que chama Ectolab, e para eles é interessante a utilização desse equipamento para acompanhar uns acontecimentos psíquicos que tratam mesmo a transferência de energia dentro de seres humanos, mesmo como antenas, cura à distância, desdobramento de partes do corpo humano durante práticas de projeção astral, algo que nós podemos acompanhar mesmo com a alteração de várias partes do corpo energético humano, onde nós podemos ver influência do ambiente ou de uma pessoa ou de uma entidade externa do corpo humano físico. São 14 horas e 43 minutos. Eu quero anunciar o Nature Mix, um suplemento alimentar composto por um mix orgânico de frutas vermelhas, fonte de fibras, vitamina C, B3, B6, B12, minerais como cálcio, fósforo, zinco, cobre, cromo e selênio. Sabor de frutas vermelhas, além de ser fonte de vitaminas, auxilia na ativação do sistema digestório. Coloca para mim a foto do Nature Mix, pó para preparo de bebidas com frutas, né? Como eu disse, com sabor de frutas vermelhas. Pode ser adquirido lá na Quantum Bio aqui de São Paulo, 5594-7736, 5594-7736, pode falar com o Yoshida. Aliás, na quarta-feira as pessoas também estão convidadas para ir lá para assistir a sua palestra também, né? Junto com esse seminário de saúde da Quantum Bio, né? Sim, Quantum Bio eu acho que uma vez por mês tem a quarta-feira de noite aberta para palestras, como eu acho Dr. Carter, vários médicos que são envolvidos no sistema Quantum Bio. E aqui mesmo eu vou falar mais sobre as pesquisas já feitas na Rússia, sobre o método em detalhes cientificamente. Aqui fica um pouco chato para passar todas essas informações científicas no programa, mas quem está mais interessado para entender o processo científico pode... Quarta-feira, 20 horas, né? 20 horas. Às 19h30 aqui. 19h30. Eu acho que a minha parte vai ser às 20h30. Tá. Então, quarta-feira próxima, então não amanhã, terça-feira, nesta quarta-feira, lá na Quantum Bio, Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222. Isso. 5594-7736, que aliás é o telefone também para sempre me localizar, marcar consulta ou também ter mais informações da Quantum Bio, aqui em São Paulo com José Yoshida. E lá na Rússia hoje, o que está acontecendo? Né? O professor Korotkov vai virar, né? E o que estava acontecendo de mais moderno? Inclusive esses aparelhos da biofotônica me parece que já estão sendo utilizados no próprio Ministério da Saúde, é isso? Ministério dos Esportes, não é isso? Até a Agência Espacial, sim. Nós temos que entender um pouco a mente russa, a alma russa, para entender os processos científicos e acadêmicos que é muito diferente do brasileiro na Rússia. Enfim, algo que ainda aqui no Brasil temos que comprovar, bater lá, por exemplo, a porta de umas universidades, tipo aqui, Universidade de São Paulo, ou Unicamp. Assim, lá na Rússia, já 50 anos atrás, foram desenvolvidas teorias que, por exemplo, de Dr. Kozyriev, Dr. Chizhevsky, Dr. Kaznachev, relatando uns meios de transportes de bioinformação que hoje a ciência baseada na mente cartesiana, no Ocidente, que é muito mais material, não consegue enxergar nem aplicar no seu próprio sistema da vida, ajudando a biosfera a sair desse ciclo vicioso de autodestruição que é gerado pelo nossa percepção e falta de consciência de relação energética com o nosso ambiente, meio ambiente, até a nossa relação de seres humanos energética que
que foi esquecida. Enfim, infelizmente na Rússia isso iniciou tudo por busca de armas durante como tudo, União Soviética, mas já gerou várias teorias, por exemplo, tal de Dr. Kazanachev, que foi feita para buscar armas psicotrônicas, que demonstra uma ligação não física dentro de bioinformação de tecidos, que é baseada na irradiação ultravioleta. Foi demonstrado num experimento onde colocaram um tecido doente como um obstáculo físico e um tecido saudável, que existe um tipo de transmissão de bioinformação que não é física dentro de matrizes de bioinformação dos dois, onde o tecido saudável virou doente do mesmo jeito, até com o mesmo obstáculo físico. Aí eles mudaram obstáculos, colocaram os filtros de radiação ultravioleta, e, enfim, com várias tentativas, descobriram mesmo que o meio de transporte de bioinformação é a radiação ultravioleta. Assim, entendendo que nós estamos capazes de transmitir doença, vamos falar, como energia sem fio, igual que Tesla pensava, nós também podemos transmitir a cura, a bioinformação da cura. Enfim, essa teoria já virou, depois de décadas de trabalhos, vários instrumentos, aparelhos e tecnologias que são utilizadas nas instituições federais na Rússia. Mais interessantes ficam não mesmo em Moscou, mas em Novosibirsk, na Sibéria, onde eu também trabalhei, como um instituto de antropoecologia, onde eles fazem pesquisa de telepatia, como transmissão de informações, mesmo dentro de grupos de seres humanos, que são mais sensitivos. Eles têm tecnologia que é capaz de aumentar a potência de antena humana para viver essas experiências, algo que nós só podemos chamar da ciência cósmica. Aqui no Brasil, nós estamos, pelo menos, tentando trazer pesquisadores da Rússia que não só dar palestras, talvez dar uns workshops e cursos, e que cada um tem atrás de uma instituição que representa, que tem vários tipos de tecnologias que nós podemos trazer aqui. Não só vender no mercado, algo necessita um investimento grande mesmo, talvez com a ajuda de academia mesmo. E a sua palestra no próprio congresso, você está trazendo, você vai mostrar esse equipamento, você está com algum tema aí especial no congresso? O meu trabalho segue a visão de Nikola Tesla. Nikola Tesla, enfim, sonhou algo que nós temos hoje chamado internet. Transmissão de imagens, vozes pelas grandes distâncias, onde ele sonhou o planeta inteiro como uma rede energética. Esse trabalho não foi terminado. O Nikola Tesla, como pai da energia livre, tinha várias teorias qual brigaram mesmo com as ideias de Einstein, ciência de hoje. Enfim, a ciência da academia russa aceita as ideias de Tesla, que existe um meio universal de transporte de bioinformação, que Tesla chamava de éter. Hoje em dia os cosmólogos chamam isso talvez de uma energia escura. Enfim, Tesla falava que no dia quando a ciência começa a estudar fenômenos não físicos, vai avançar em 10 anos só, como todos os séculos da sua própria existência. A minha meta é conscientizar a população, não só as pessoas interessadas, mas também na academia, de forma bem exata, da existência desse meio. Enfim, a ciência de hoje tem um problema que se chama instrumento de medida, que nós não conseguimos medir como um instrumento, demonstrar efeitos. Para a ciência não existe, isso não significa que não existe. O trabalho da medicina tradicional, mesmo milhares de anos atrás, é baseado nas experiências. Enfim, eu acho que é isso, no fundo,
de apresentação mesmo no evento, ao lado de trazer todas essas tecnologias inovadoras para o Brasil pela minha rede de contatos do exterior do país. E como é que você vê esse tipo de evento aqui no Brasil? Ele ocorre nessa mesma intensidade ou profundidade, com uma visão vertical em outras partes do mundo, Boris? Ou você acha que o Brasil está avançando ainda aqui na América Latina? Eu cheguei aqui no Brasil, mas eu acho que tem mais de 4 anos atrás. Só como uma ideia. O Brasil encontra-se numa posição geoestratégica, geofísica muito importante para meu trabalho de visão de ideia de Tesla, de sistema global de transmissão de energia sem fio, que é uma anomalia magnética do Atlântico do Sul. Então, meu parâmetro aqui é pura geofísica. Enfim, existe algo em cima da maior parte do Brasil, que é um fenômeno magnético, essa anomalia, que é útil para aumentar a eficiência de qualquer tipo de transmissão de energia sem fio pelo aumento da condutividade atmosférica. Enfim, desde que eu cheguei, eu vivi muitas experiências com pessoas incríveis. Enfim, essa cultura espiritual no Brasil, pelo próprio, vamos falar, espírito da natureza, elemental da natureza, que é tão forte no Brasil, e a existência de cultura indígena, por exemplo, é algo que nós na Europa ou até na Rússia perdemos de uma forma. Enfim, existe uma fonte de explicar uns fenômenos e uma facilidade e liberdade de falar, pelo menos nos grupos que aqui no Brasil são milhões de pessoas, com o qual, se nós falamos na Europa, já ficamos material para a psiquiatria, como, por exemplo, canalização de espíritos, umas coisas que são conectadas com isso. Enfim, eu vejo que Brasil é muito importante para esse tipo de pensamento de nova era. É um país novo, onde não existe um sistema tão, vamos falar, estruturado, e assim os pensamentos novos podem ser introduzidos ainda. Tá certo. São 14 horas e 54 minutos, então convidando, né, o internauta para que nesta quarta-feira esteja lá na Quantum Bio para assistir uma palestra junto com o Dr. Carter. Vai ter uma palestra sobre o seminário de saúde, e também o Boris Petrovic vai falar também na quarta-feira, a partir das 19h30, Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222, entre a Estação Santa Cruz e metrô Praça da Árvore. O telefone, eu repito, é o 5594-7736. Foi um prazer recebê-lo aqui, Boris. Prazer, doutor Valdo. As portas do Salute estão sempre abertas a você. Eu abro o microfone para a sua mensagem final do programa. Agradeço muito essa oportunidade de levar na frente ao público o trabalho do Instituto Tesla, o nosso trabalho da bioeletrografia digital, que ainda começamos aqui no Brasil, da saúde quântica. E eu queria convidar todos para visitar o website do Instituto Tesla, que é tesla.org.br, e nós temos uma página no Facebook, na rede social, Nikola Tesla Institute. Tem várias palestras gravadas em português. Eu, enfim, falo português, às vezes um pouco errado, mas eu sou um sérvio estrangeiro que ainda está aprendendo. Não, mas está falando muito bem. Pelo pouco período que está aqui no Brasil, está falando até que muito bem. O português não é uma língua muito fácil de ser aprendida, a gente bem sabe, viu, Boris? Mas eu agradeço, então, a sua presença, muito obrigado. Obrigado pelos seus conhecimentos tratados. A gente volta, provavelmente vamos falar mais, vamos até o Congresso Internacional, falaremos mais vezes do seu nome aqui. Já foi anunciado a tua presença no Congresso, tanto é que o pessoal aqui já, né, o Boris e tal. Então a gente já você está já famoso aqui no nosso programa e está sempre com as câmeras abertas aí para a gente ir trabalhando em conjunto aí para a divulgação desse grande evento internacional que ocorre no início de novembro aqui em São Paulo. Então eu desejo a todos uma ótima semana e até segunda, 14 horas, ao vivo aqui pelo site da AltV, mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, a acupuntura
que, como vimos, é uma das bases desse método de diagnóstico, aliás, como até a biofotônica também não utiliza, mas a acupuntura também pode ser explicada por intermédio da biofotônica também, sem dúvida. Então, eu desejo a todos uma ótima semana e nos vemos aqui na próxima segunda. Obrigado a todos pela participação e pela audiência. Muito obrigado.